Para todos e para todas, Baruch Hashem, estamos de volta mais uma semana, passou rápido, tivemos muitas alegrias, muitas festas, Purim, Shushan Purim, tivemos o Shabbat e Baruch Hashem, alegrias que seguem, que nos alcancem o ano todo. Bezat Hashem, estamos de volta mais com uma aula, esta semana com um título super especial. Vocês vão ficar com muita alegria de entender e compreender a mensagem que hoje eu vou tentar passar para vocês. Se Hashem permitir, Bezat Hashem, que a ideia seja para fortalecer nossos corações, para conquistar nosso espaço e para projetar um futuro melhor para todo o Bnei Israel. Bezat Hashem, continuamos fazendo tefilá para nossos irmãos que estão em Eretz Israel, que ainda estão baixo fogo e sirenes, mas Bezat Hashem, isto também vai passar. Gamze Ya'avor, e Bnei Israel se vai cumprir o versículo La Yehudim Hayeta Orah Besimcha Besasson Bikaru Yehudim. Van a estar no topo. Bezat Hashem, Hashem los va a salvar, guardar, los va a abrazar, Bezat Hashem los va a proteger. Fros alenu sukat shelomecha, que toda a casa de Israel seja protegida. Amém. Que geração. Como fazemos semanalmente, esta aula é para refuah shelema para todo Holei Amecha Israel, em especial Bezat Hashem para todas aquelas pessoas que precisam de uma força, a Torá. Se chama cura. Então, Bezat Hashem, que a cura venha da luz divina para todos aqueles que precisam de uma força, Bezat Hashem, que Boreolam os ilumine e dê para eles e para os Hayalim que estão precisando também de refuah shelema, que Boreolam mande e leilun nishmat na memória de todos aqueles que entregaram suas vidas Lema'an Bnei Israel. Ok? O título de hoje, eu acho que a ideia ela é espetacular. Eu acho que o título é tão importante. Espero que a aula possa acompanhar o sentido do título, porque isso foi inspirado nestes últimos dias que cada um tem para escrever sua própria Megillah. ¿Qué es a Megillah? A Megillah es una escritura que fue feita en la época de Mordecai y Esther, ¿okay? Con un rey Ahasverosh, no meio de uma situação da diáspora entre um galut e a construção do segundo templo, entre a diáspora e a subida para poder construir o segundo templo. Já falamos muito sobre este tema, mas essa Megillah não ficou solamente como uma história do passado. Eu estou voltando justamente, já poderíamos falar um pouquinho de outros temas, tinha muitos temas, mas falei, olha, não posso perder a oportunidade de que cada um de nós e cada um de vocês possa escrever sua própria história em sua própria Megillah. E você vai ver, quando você começa a detalhar tua vida, de um momento de tua nascença, um momento de tua educação, quando você foi criança e você fez o bar mitzvah, o bat mitzvah, e quando você se tornou adulto, e quando você depois, e aí aparentemente é toda relatos que se vão juntando, se vão fazendo um rompecabezas, que vão construindo uma família, e esta família, mas isso não é algo menor a história de uma Megillah, na qual nós observamos que a mão de Hashem está em todo lugar e em todo momento. Como Hashem te salvou aqui, como Hashem te salvou nesse momento, como Hashem te trouxe, como Hashem te deu a oportunidade, como Hashem te levantou quando você tropeçou, quando você
estaba en momentos oscuros, cuando se estaba por caer. Y todo eso no deja de ser una historia, una Megilá. Entonces yo quería que cada uno de vocês presentes possam escrever sua própria memória de mensagens de como Hashem, e isso vai reforçar a fé. Tem ditado talmúdico que diz assim: quem te ajudou até agora te vai ajudar hoje e amanhã. Quem te trouxe até agora, até aqui, não te vai abandonar no meio do caminho. Quem acompanhou o povo de Israel todos estes anos, 5.786 anos, não vai deixar você agora no meio do caminho, que você é filho de Abraão, Isaac e Jacob, que tuas memórias são infinitas, que você tem alicerces profundos, que você tem tuas marcas, já elas personificadas, que você carrega contigo uma história milenar, e tudo isso a gente tem que aproveitá-lo e ter satisfação e falá-lo com muito orgulho e contar tua história. Daqui a pouco vamos estar já na noite do Seder de Pesach, e aí uma mitzvah, veigatá, levincha, vayom, aú, lemor. Você tem que contar a história de tus antepassados a tus filhos e passar esta informação de filho para filho, ad viata goel, até que chegue a época da redenção final. Todos os símbolos que temos agora no final dos tempos, no final estamos em 5.786, quer dizer, vamos daqui a pouco estar em 5.700, 800, e aí depois vamos ir para os 900, que acho que não vamos chegar porque já os milagres estão se aparecendo para todos nós de maneira muito clara. Mas para isso, primeiro temos que reconhecer os favores que Hashem fez para o povo de Israel. Se você quer que te façam favores, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, você primeiro tem que dizer Mizmor letodá, Ariu la Hashem kol haaretz, Ivdu et Hashem besimcha, o Salmo número 100, dizerlo todos os dias, agradecer por tu presente e tu futuro, e também por teu passado. E agora é a época e a hora que nós vamos a começar a escrever. Me acompanhe. E você também começa a escrever tua própria Megilá, mientras eu começo a fazer os relatos que se encaixam no passado. Eu vou falar seguramente sobre a Megilá de Esther, mas não é solamente para a história, porque nós já tivemos 2 aulas, mas hoje eu queria que você se faça uma lembrança de tua própria vida, de tua própria história, de teus antepassados, dos momentos da dificuldade e das salvações. Por isso está dito, David Melech Kos Yeshuot Esa Ubshem Adonai Ekra. Kos Yeshuot, vou levantar uma taça, não de Yeshua. Quantas salvações o povo de Israel teve na história, e de todas elas, a Kadosh Baruch Hu nos protegeu, nos salvou e nos ajudou. E sobre isto dizemos, Odula Hashem Kitov Ki Leolam Hasdo. Que es Odula Hashem Kitov? Tiene 7 palabras con 24 letras, 7 por 24. Hashem Inelo Yanum Beloishan Shomer Israel Borea Olam. Él no dormita, Él no dorme, Él siempre está con olho aberto para poder cuidar al pueblo de Israel en todos los lugares y todos los momentos. Entonces, agora voy a comenzar con la historia de Esther, y ustedes van a ver cómo ese rompecabezas se forma una historia, y de esta historia vamos a ver la mano de Hashem, y en esa mano de Hashem vamos a ver las salvaciones, y cómo Hashem
E aí vem uma informação muito importante. O Talmud diz que Hashem, antes de que te mandar o problema, te manda a solução. Antes de te mandar, lo aleno, uma situação de perigo, de saúde, te manda a refuá. Quer dizer que antes do golpe já tem a solução. E isto é justamente a época que nós vivimos, na época de Esther. E agora vamos lá, comentaristas do Talmud e da história, o Gaon de Vilna, grande Gaon, era um anjo, lo tivemos há 250 anos, ele, o anjo humano, não é? Ele conhecia o Shamaim mais que a terra, e ele diz em seus comentários sobre a Megillah, sobre a vontade que tinha o rei Ahasverosh de sentar-se no trono de Shlomo HaMelech. Ele tinha um sonho. Vocês sabem que o próprio Ahasverosh, ele não vinha da monarquia. A esposa Vashti se vinha de Belshazzar, da monarquia, mas ele era cuidador de cavalos e foi escalando e de repente se levantou e se casou com Vashti. Vashti lo colocou a ele como rei, e quando ele foi rei, ele quis se sentar no trono do rei Salomão. E ele mandou carpinteiros, arquitetos, analisar o trono do rei Salomão, o quiser do rei Salomão, e os arquitetos falaram: é impossível nós poder fazer algo parecido ao que foi feito por Shlomo HaMelech. Então ele falou: ok, se vocês não conseguem, mas há alguma figura. Falaram: olha, temos que trabalhar muitos anos e vamos conseguir fazer algo parecido. E esse algo parecido foi construído na cidade de Shushan. Quando eles acabaram de construir, eles já não conseguiam mexer mais. Imagina o tamanho deste trono que sentou o rei Salomão, que eles fizeram a réplica. Okay? Hoje temos aqui em São Paulo, em algumas cidades, a réplica do templo do rei Salomão. Então eles fizeram a réplica do trono do rei Salomão, e era tão pesado que não o podiam transportar de um lado para o outro, e onde estava justamente lo conseguiram construir na cidade de Shushan. E por que na cidade de Shushan? Porque na cidade de Shushan era onde se encontrava Mordecai. Mordecai era o gran rabino que ele, Asher Hegla Nebuchadnezzar Melech Babel, ele estava no Sanedreo, que ele fazia parte do Sanedreo do grande templo de Jerusalém, e ele foi exiliado. Dentro desse exílio acabou caindo na cidade de Shushan. E na cidade de Shushan, já que o trono estava lá, e lá estava Mordecai, por acaso Mordecai estava lá, todo o epicentro da história de Ahasverosh e da rainha Vashti, que agora vamos ver, Esther e Amán, acaba acontecendo nesse lugar. Quer dizer que Hashem preparou o lugar, preparou as fronteiras do lugar, colocou o Salvador no lugar para que ele possa salvar o povo de Israel. Interessante como Hashem, ele conduz os caminhos. Muitas vezes a pessoa se pergunta: eu cheguei a um país, eu cheguei a um lugar, eu cheguei a uma situação, e você se pergunta: como eu cheguei? Por que eu estou aqui? Aqui nossos sábios te dão a primeira dica. Onde você está? No lugar que você está? Na situação que você está?
é para você ser um vencedor diante da situação. Muita gente diz, se eu estaria em Jerusalém, se eu estaria morando, por exemplo, em Brooklyn, Nova York, se eu seria tzadik. Não sei. Hashem te colocou um lugar. O lugar pode ser um lugar de praia, como nos tocou a nós. Pode ser um lugar de montanhas. Pode ser um lugar de neve. Pode ser um lugar de planície, como é Buenos Aires. Pode ser em um lugar, não importa onde Hashem te colocou. Hashem te colocou para você triunfar e ser o melhor, o vencedor naquele lugar. Primeiro de tudo, Ahasverosh, toda essa festa de 180 dias, que era uma festa interminável, que ele fez e convidou a los judeus, e que naquele momento Mordecai falou para o povo de Israel, não vai a essa festa, e eles foram a essa festa, sem a autorização de Mordecai. A ideia de Ahasverosh não era uma ideia de convite amigável, era uma ideia que ele sabia que o povo de Israel ele tem uma fidelidade com a Kadosh Baruch Hu. É como se alguém te convida a uma festa, e na festa vai ter bebida, vai ter dança, vai ter, e você tem que ser tzadik, você tem que ser justo, é muito difícil. Então ele achava que o povo de Israel ia cair na tentação, e al beber a pessoa ia perder a consciência, iam a casar com mulheres, a se juntar com mulheres persas daquele lugar, ok? Porque era uma maneira de abrir, digamos, as fronteiras, porque o povo de Israel até agora eles tinham levado sua tradição até aquele momento, mas falou, olha, agora eu vou liberar para todo mundo. E depois que eles caiam nas tentações, eles vão acabar fazendo Avodah Zarah, os 3 pecados capitais, como a gente já sabe, que uma é idolatria, a Avodah Zarah, e depois vão acabar fazendo por ciúmes, vai ter matança, derramamento de sangue, e o povo de Israel vai acabar de uma maneira não muito alegre. E a ideia era que dentro dos 180 dias, ele mesmo ia ter força para que o povo de Israel seja derrotado e aniquilado. Mas vocês sabem que tudo isso não depende dele, se depende de Akadosh Baruch Hu. Então Hashem começou a fazer uma leitura por que o povo de Israel estava passando por essa situação, qual foi a intenção. Mesmo que Mordecai tinha chamado, eles não fizeram com a intenção errada, mas a ideia dele era fazer deslizar o povo de Israel. E muitas vezes na vida que a gente vai levando no dia a dia, todas essas armadilhas que a gente tem, esses convites, essas festinhas, esses churrasquinhos, também vai fazendo, propinando o Yetzer Hara para ele chegar, mas quando chega o momento, você diz, não, mas eu quero ser tzadik, é muito difícil, é porque você já caiu na armadilha. O povo de Israel caiu na armadilha, e escutem bem, del Shamaim, do celeste, teve uma discussão se o povo de Israel merecia continuar existindo ou não merecia continuar existindo. Porque aí o salmista David Amelech diz que tem um povo que voltou a ressuscitar. Be'am Nivra, um povo que foi criado novamente. Por quê? Porque já tinha uma sentença de morte, e vamos ver como o povo de Israel se salva de essa sentença. Hatam Sofer, um dos comentaristas de la Torá, traz mais uma ideia
que a Kadosh Baruch Hu sempre, é uma lei. A Kadosh Baruch Hu primeiro manda a refuar, a cura, antes que o golpe, ok? E essa cura antes do golpe é que aconteceu algo que o próprio rei nunca se lhe passou pela cabeça, ok? De poder condenar a Vashti, que era a coroa de seu reino, era a família da monarquia, e ele tinha um apreço muito grande por Vashti, mas de uma hora para outra hora, através dos conselheiros do rei, e o próprio conselheiro do rei que mandou a mandar a Vashti foi o próprio Haman Rasha, que aparece com outro nome, como o nome de Memuhan, e ele diz que o rei não precisa consultar com os outros ministros, que ele pode mandar a matar sem perguntar, e aí a partir de lá começa os milagres abertos, que Vashti cai em uma situação inesperada. O rei começa a beber, perde sua cabeça. Os ministros do rei lhe dizem que não a matem, mas tem um ministro que diz que ele não pode deixar que aconteça, e aí começa a surgir o milagre do povo de Israel, que Vashti é condenada à morte, e o rei, pelo carinho que tinha por Vashti, em algum momento vai sentir falta, e ao sentir falta, lhe dão um conselho, que ele vai buscar outras mulheres que sejam apresentadas para o rei, e aí aparece a figura de Esther. Esther entregou sua vida para poder salvar al povo. Você se pergunta como pode ser Esther, que era uma tzadeket, se junta com Ahasverosh, mas a ideia era salvar o povo de Israel, e quando a pessoa está em perigo de vida, muitas vezes nós devemos atuar diante dessa ameaça, mas a ideia dela foi uma ideia para salvar o povo de Israel. Como sabemos que ela acabou salvando o povo de Israel, e o filho dela acabou sendo o construtor do segundo Beit HaMikdash. Por acaso, dentro de toda a história, Mordecai, como era do Sanedreo, quem estava no Sanedreo tinha obrigação de saber 70 línguas. Muitas vezes te perguntam, quantas línguas você sabe? E aí você diz, uma vez um rabino, um palestrante muito famoso, ele fala em espanhol. Ele foi a um país e lhe perguntaram, rabino, quantas línguas o senhor fala? Ele falou, eu falo espanhol, falo castelhano, falo mexicano, falo panameño, que todo é a mesma, castelhano, é a mesma coisa. Bueno, ele falou que falava 7 línguas, mas todas elas eram justamente do próprio espanhol. Então a pessoa diz, quantas línguas você fala? Inglês, francês, árabe, espanhol, italiano, aramaico, para dizer, não, aramaico, e alemão, para dizer mais uma, ok? Então, esse homem é políglota. Na época de Mordecai, para ser soberano e escutar diretamente da boca do réu e do acusador, precisava escutar de maneira direta, tinha que aprender 70 línguas. Por acaso, por ele ter aprendido estas 70 línguas, ele conseguiu entender a conversa destes parsim, destes persas que estavam tramando matar o rei. E por isso, ele se vai salvar e vai abrir um caminho de salvação para o rei. E quantas vezes você sabe
que aconteceu em tua vida por você aprender uma língua, uma palavra, uma profissão, uma maneira, como quantas vezes essa palavra, essa profissão, essa língua salvou tua vida. Olha, nada fuge de tua própria escritura, de como você está escrevendo tua própria vida. Só que nós esquecemos de maneira rápida todos os milagres que a gente faz conosco, desde que a gente cresce, do dia que a gente teve o mazal, o destino de vir ao mundo. Diz a pessoa não nasce, há 3, e o Talmud diz 4 no final, Ta'anit, diz no Talmud, há 3 chaves que solamente estão nas mãos de Hashem. Una es de las chuvas. La segunda llave es do nascimento. Ninguém nasce en este mundo si Hashem no te dá a chave. Para vir um filho ao mundo, Hashem tem que autorizar que venha esse filho ao mundo. Ok? La tercera llave es Tehiyat HaMetim, resurrección. Esa llave la tiene en la mano de Hashem. Y la cuarta es a Parnasá, o sustento. Todo eso de Hashem. Como está escrito, Poteach et yadeja umasvia lechol hay ratzon. Hashem abre sus manos y a verajá desce aquí. Quiere decir, todo eso depende de Akadosh Baruch Hu. Pasamos, continuamos. Hashem aconteció, así dice la Megilá, que Hashem fez crescer Gdal Haman ben Hamedata Sorer Hayehudi. De repente, Haman, que não era ninguém, que estava fugido, o rei lo llama a ele y lo faz ele crecer acima de todos los ministros, y él, Hamán, ele tem raiva sobre este judeu, que o judeu lo ihrab, lo istahab, mesmo que já tinha direitos autorais, que em la guerra foi escrito debaixo do sapato, assim diz o Midrash, que Hamán ia ser Eved, ia ser servente de Mordecai. Con todo eso, cuando llegó el momento y levantaron a Hamán, ¿y por qué lo levantaron si era un malvado? Y muchas veces se pregunta, ¿por qué a los tiranos son levantados? Porque cuando son levantados son aniquilados y degolados. Hamán levantó su cabeza. Cuando levanta su cabeza se dio para frente, y ahí de lo más alto, así dice el Talmud, de lo más alto a lo más bajo. Cuando se ve que un enemigo de Israel levanta su cabeza, es porque de aquí a poco van a cortar su cabeza. Así es, quiere decir que todo eso que Hashem lo levantó era para destruirlo. Cada vez que você vai ver en tu vida que uma pessoa que está fazendo mal para você, de repente lo levantan, não fica apavorado, você continua teu caminho. Mas me está prejudicando, me está incomodando, me está cutucando, me está fazendo mal. Não, é para teu bem, daqui a pouco, de lo mais alto a lo mais baixo. E Pilpur Agoral teve um sorteio, esse sorteio cayó justamente no dia 13 de Adar. ¿Por qué 13 y por qué Adar? Falamos que Moshe Rabbeinu nació el día 7 de Adar y falleció el día 7 de Adar. Achó Hamán, o enemigo de Israel, que era propicio para fundar el pueblo de Israel. Mas vocês sabem que hay un ditado que dice que en Mazal de Israel, Hashem cuida tanto al pueblo de Israel, que mesmo que seja um momento conturbado, Hashem não ia deixar que seja o povo de Israel prejudicado. E nesse dia, diz o Talmud, nasceu Moshe Rabbeinu, e ao nascer Moshe Rabbeinu,
nació a luz con él, y al nacer su líder del pueblo de Israel, trouxe eternidade para poder, porque una vez que el pueblo de Israel recibe la Torá, recibió a eternidade. Quer dizer que Hashem nunca abandonou o povo de Israel do momento que foi criado como povo, porque Él les dio la Torá, y al estar con la Torá, Hashem no puede abandonar la Torá. ¿Cómo no puede abandonar la Torá? No puede abandonar el pueblo de Israel. Y eso es lo que hizo el Zohar. Hay tres cosas inseparables: Hashem, la Torá y el pueblo de Israel. El día que Hashem entregó la Torá para el pueblo de Israel, el día que Hashem escribió un pacto eterno entre el pueblo de Israel y a Kadosh Baruch Hu, un matrimonio eterno, uma segurança eterna. Você se pergunta, ok, eu passei momentos e nós passamos momentos. Dice, esto vem da própria palavra Esther, que é Esther, Bani, Aster, Aster et Panay. Muitas vezes Hashem se oculta. Mas quando Hashem se oculta, não quer dizer que Hashem não está. Hashem está, mas está oculto. E como devemos nós voltar a encontrar a Kadosh Baruch Hu? Quando o povo de Israel, Kiyemu bekirbelu hayehudim minar be'atzaken, todo lo que a gente se afastou é porque não tínhamos recebido a Torá por amor. Digamos, diz o Talmud, que quando o povo de Israel foi a receber os 10 mandamentos, Hashem colocou uma montanha acima e falou: se vocês recebem a Torá, muito bem. E se vocês não recebem, vou colocar a montanha e vou cobri-los, e vai acabar o povo de Israel. Receberam a Torá sem amor. Dice, pero quando eles viram todo o que Hashem fez, e aqui está a Megilá, quando você vê todo o que Hashem fez por você, para te assegurar, para te amparar, para te acompanhar, para te fazer crescer, para o que deu para teus pais, o que deu para você, o que deu para teus filhos, o que deu para teus netos, aí você já vai por amor. E isso é o que diz, que Emu, Bekibelu, recibieron por amor la Torá. Antes era por temor, temían, a ver, si eu não sou religioso, Hashem, Hasbe Shalom, Hashem nunca vai abandonar o povo de Israel, mesmo que a pessoa lo abandona. Mas se você vai por amor, aí você tem grandes oportunidades de se aproximar a Boré Olam. Senhores, é uma grande lição da vida. Há duas maneiras de aproximar-se a Hashem: ou por amor ou por temor. Que é por amor? Amor é que você, Baruch Hashem, está indo bem na vida, está trabalhando, está educando, está fazendo o que você tem que fazer, e você está agradecendo. Isso chama temor. Lo aleno é quando a pessoa está esperando que Hashem lhe chame a atenção, mas ele volta, não é? Quando Hashem lhe chama a atenção, ele cai a ficha e ele consegue enxergar. Hoje é muito difícil entender e compreender quando a pessoa não tem uma visualização direta de todo o que é a família do povo de Israel. A gente perdeu um pouco esse contato de nossos pais, que eles conseguiram ver e viver dentro de um ambiente onde era como as pessoas, Vayehezu et Elohim. A Torá diz, uma coisa é escutar e outra coisa é ver. Quando você vê, fica gravado eternamente. Uma pessoa que viu uma casa, na qual em sua casa se formava e se vivia e se falava, já ele cresceu com um fundamento muito mais claro e muito mais coeso. Aqui a Torá diz que aconteceu algo que nunca tinha acontecido até essa época, que os Yehudim se aproximaram
y tuvieron orgullo de ser Yehudim y recibieron nuevamente las mitzvot, los mandamientos y las órdenes de Hashem por amor. Y eso separó el pasado con el presente y el futuro del pueblo de Israel. Toda la armadilha de Hamán, que pensó que el sorteo iba a perjudicar, el sorteo solamente levantó, porque el Talmud dice, Meshenichnas Adar Marbim Besimha. Se ve que este Hamán no estudió bien. Él tenía que haber dicho, olha, el Talmud dice en la Masejet Megillah que Shem, así como en un mes de Mematim Besimha, que Shenichnas Adar Malbim Besimha. Yo no sé cómo él no sabía esa Mishnah, sabiendo que él calculó la hora y la data errada para hacer mal para el pueblo de Israel. Benafohu. Todo en la vida se da volta. Benafohu. Aquilo que você achava que era tu salvação foi tu perdição. E aquela aula que você foi lá de má vontade, né, que você não estava com vontade de escutar, e a aula que o rabino foi, ou aquela sinagoga que você acordou e você queria dormir um pouco mais, esse dia foi o dia de tua salvação. E assim vem a salvação de todo o povo de Israel. Chegou um momento que o povo de Israel estava, lo aleno, totalmente perdido. E diz o Talmud, no nome de Midrash, que chegaram a uma situação que lo aleno, teve uma discussão no Shamayim, no celeste, se eles mereciam continuar como povo, assim como na época do bezerro de ouro, ou, só que no bezerro de ouro, a gente tinha Moshe Rabbeinu para nos defender como advogado, como vimos esta semana que passou, na Perashat Kitissá, e aí Moshe Rabbeinu, o melhor advogado de toda a história, defendeu o povo de Israel e falou, você está se queixando, mas você deu para ele ouro demais. E quando a pessoa tem ouro demais, ele esquece a Deus. E aí eles fizeram o bezerro e falou, eles são queixadores, eles são teimosos. Perguntaram, isso é ser teimoso, uma coisa boa ou uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa, porque o povo de Israel, mesmo que é perseguido, mesmo que ele continuamente, en todas las épocas, en todos los momentos. No existe, no tengo memoria en algún momento de todos estos años de que no a imprensa mundial, en todo el mundo nos falan de los judeos, o por la guerra con Irán, o por la guerra con Egipto, o por Jordania, o con el Líbano, o con la Siria, o no aleno, lá atrás con Alemania, o con España. Mi amigo, estamos siempre en as capas de todos os jornais do mundo, sempre tem Israel, um país que apenas tem 10 milhões de habitantes. Alguma vez você escutou uma história sobre alguma notícia sobre a Índia, que tem 1,5 bi? De um indiano você escutou alguma vez uma notícia? De los asiáticos você escutou uma? Solamente o que escutamos da China é que China, a economia está aquecida, o PIB está aumentando, o PIB está baixando, que se está vendendo mais notícias de dentro de China. Agora, de Israel, todos os dias. Senhores, para aprender que o centro do mundo é Israel. Se Israel não estar presente, o mundo vai embora. O mundo não tem mais o direito de existência. E quem quer fazer mal ao povo de Israel está destruindo
mundo. Entonces, precisamos de pessoas boas, como nesta época, o presidente dos Estados Unidos, que está haciendo un trabajo titánico para convencer a todos los goim, a las naciones del pueblo, y decir, no mexan con el pueblo de Israel. Mas en aquella época, como en todas las épocas, y como en tu vida pessoal, puede ser que la persona llegó en un momento que eles já não estão merecendo sua existência. Mas aí perguntou, Mateheba Torá, Mayeheba Torá. E quem vai continuar estudando a Torá? Se você lo além no tirar o povo de Israel, e a Torá com quem vai ficar? Aí foram a rogar para Abraham, para Isaac, Jacob, por favor, acordem, salven o povo de Israel. Até que chegou Eliyahu Hanavi e fez uma pergunta. O decreto que está sentenciado no Shammai é um decreto que se pode apagar ou não se pode apagar. Tem como empurrar ou não tem que. Tem, às vezes, que tem coisas que a gente não pode, porque já foi decretado, e isso como, mas a Torá diz que nós podemos empurrar decretos. Por exemplo, aquele que responde amém e Yeshem Rabá, aquele que responde amém el Betacneset, alguém que faz mitzvah, alguém que dá uma tzedakah, nós podemos empurrar, mas já era um decreto coletivo, poderíamos ou não poderíamos? Le responderam el Shammai, se tem um tzadik lemala, tem um justo que ore por vocês, rogue por vocês acima, e um embaixo, o decreto é debaixo e pode ser eliminado. E assim foi que Moshe Rabbeinu e Mordecai fizeram tefilá e conseguiram, através de tefilá, de jejum, lech, que não se vê. E isto é tua vida muitas vezes em tua vida. A pessoa chega, como diz o salmista, Bau Maim Adnafesh. A veces a pessoa diz, não consigo mais, não alcançou mais. E lhe vão perguntar, e a Torá que você tem, quem se vai ocupar? E essa Torá que você tinha deixado do lado, pode te salvar a vida e te pode dar a continuidade quando você faz as coisas de maneira certa. Olhem como você está fazendo a escrita de tua própria Megilá, como tua Megilá está sendo escrita por tua mão, e como você pode fazer história, volta outra vez as maravilhas da vida, e como as coisas Hashem vai abrindo as portas. Quando as portas se fecham para todos, para você se abre. Diz que Esther, para poder entrar ao palácio do rei, e o rei estenda para ela o Sharvit Zahav Haya, era um bastão de ouro, e ela tocar e ela viver precisava passar por 7 she'arim, umbrais, por 7 portas. Ela passou as primeiras 3 portas, e na 4ª porta tinha uma abodazará, e aí ela começou a cantar para Hashem, que é o cântico que leemos no Tehilim, e diz, Eli, Eli, lama azabtani. Hashem, você me vai abandonar agora e me vai jogar do lado de um cachorro que está buscando minha sangue. Tachileni, por favor, me salva. E aí veio um malach e lhe abriu mais uma porta, e vieron los malachim e lhe abriram mais uma porta, hasta que de repente chegou esse encontro tão desejado, que Esther vê a cara do rei, o rei olha para Esther
E naquele momento, Naseahem Be'aineha, falou o rei, deixam ela passar, e aí começa toda a história. Diz que ela teve que passar por portais de dificuldades para poder passar por lá. Teve portais de Avodazará, de acusadores, pessoas que queriam matá-las, mas Hashem começou a livrar ela da primeira, da segunda. Y esto es lo que dice el pasuk, que Malachá Yitzervelá Hashem también en los portais da vida. Cada vez que a gente parece que nos van a empurrar para un precipicio, vemos como una mano salvó el pueblo de Israel, y salvó tu vida una vez, y salvó tu vida otra vez, y você ven contando esta historia, y tu historia de repente você sente que Hashem te salvó, y ahí ven justamente un momento de gloria para el pueblo de Israel. Lembramos sobre los banquetes, que el primero banquete que la rainha Esther pidió, a rainha ficou calada. ¿Por qué ficou calada? Porque o Hamán, o enemigo, vinha vestido con una abodazará, con una idolatría, y estaba muy feliz. Y él, al estar muy feliz, o ego de él se levanta. Y ahí después, en el segundo banquete, dice la Gadá que él estaba Adel Bahafui Rosh. Él estaba quebrado por la noticia que teve que levar a Mordecai a pasear por la ciudad para mostrar que el rey era simpático. Y cómo aconteció eso, y ahora ven la historia diciendo, Balaila Hahu Nadedá Shenat HaMelech. E aconteceu que nessa noite o rei não pode ele dormir. E a pergunta é, por que não tomou ele um Rivotril? Ou ele não tomou um Zolpidem para ele poder dormir mais rápido? Ou uma melatonina? Não tinha melatonina naquela época, não podia dormir. Cada vez que lhe davam de tomar e de beber, o rei não podia. E aí se começou a lembrar das histórias do passado, como aquela pessoa que começa a ver as fotos do passado, de los dias. E de repente, Hashem focou na foto de Mordecai. E falou, o que está fazendo este Yehudi aqui? Ninguém... Quem é este Yehudi? Ele não pode passar a foto. E ele abre a foto e volta a Mordecai. Você lhe deve algo ao judeu. Você lhe deve algo ao judeu. E assim lhe gritava. Hasta de repente chamou a seus colaboradores para ver que havia este judeu, que havia feito bem para o rei. E o colaborador não queria falar. Até que um malach, um anjo, começou a falar as palavras que o rei tinha salvo, que Mordecai tinha salvo ao rei de ser envenenado por estes dois cuidadores do rei, estes dois capos que tramaram para matar o rei, mas como Mordecai estava escutando a conversa, conseguiu salvar-lhe a vida, e aí começou a reviravolta da vida. E aí há algo que você tem que se lembrar, que sempre tem um Sefer HaZichronot, tem um caderno das lembranças divinas, que quando você faz algo de bem, isso fica marcado no caderno e ninguém pode tirar dessas lembranças e os favores que você vai receber aqui na terra, você, teus filhos e teus netos e teus bisnetos. E isso se chama Sefer HaZichronot, que em algum momento da vida você vai precisar, e estas memórias ativas se vão apresentar
diante do rei. E o próprio Haman, que havia feito essa árvore para pendurar ao tzadik Mordecai, Hamishim Amot Gaboha, que era una 25 metros de alto para que todo el mundo olhasse, essa mesma árvore serviu para poder pendurar. O dia da construção foi o dia da aniquilação do próprio, e é o dia que estava Haman, estava sentado no jardim do rei, pedindo para Esther clemência. El Rashá agora vai pedir clemência. Veio um malach, lo empurrou, e aí do lado de Esther, e tocou em Esther, e o rei falou: Beagam, lichvosh et amalká e mi bambai, você não tem vergonha de querer conquistar a rainha dentro de minha casa? E aí ficou furioso o rei e lo levou para la forca. Señores, estoy contando estas historias que son las historias de nuestras vidas. ¿Cuántas veces Hashem nos salvó? ¿Cuántas veces Hashem nos amparó? ¿Cuántas veces Hashem nos libertó? ¿Cuántas veces estábamos por caer? Y de repente, ¡pau!, una mano divina se extiende para te levantar y para proteger. Señores, a Megilá, a historia de tu propia vida va a ser contada por você mismo. Y saber que dentro de todas esas letras y estas palabras no aparece un nombre de Hashem de manera literal, mas toda tu vida son milagres que Hashem te salvó en todos los momentos. Peço para Kadosh Baruj Hu que continuamos contando nuestras historias por longos anos, com muita saúde, felicidade, que tenhamos como foi a história do passado, que Gadol Mordecai la Yehudim, assim como ele foi muito grande, e estamos prontos para estar no Beit HaMikdash, que também nós possamos voltar para nossa casa, Jerusalém, Bimerá, Beamenu, amém. Muito obrigado para todos e para todas. Um grande abraço fraternoso e nos vemos, Bezrat Hashem, daqui a pouco. Vou passar agora para os amigos de Zoom. Bezrat Hashem, Lehaim.